já entrando na palavra, eu disse para você que esse final de semana nós tivemos o primeiro retiro com o nosso time de adoração. E eu vou confessar algo inusitado para você. Ontem eu estava preparando essa mensagem para pregar no retiro do nosso time de louvor e adoração. Mas quando eu preparava, o Espírito Santo me disse: você não vai ministrar essa palavra no retiro, você vai ministrar essa palavra para toda a igreja. E então eu acabei ministrando outra coisa no retiro, acredito eu também, debaixo de luz e direção do Espírito Santo. E hoje eu quero então trazer uma continuidade daquilo que vivemos nós como igreja esse final de semana, juntamente com o nosso time de ministros. E a grande verdade é que o nosso time de ministro não é composto por apenas aqueles que aqui sobem, não é composto apenas pelos nossos cantores, pelos nossos instrumentistas, mas todos nós somos adoradores. E eu acredito que por mais que existe uma obviedade de que como cristãos, de que a cristandade precisa crescer no entendimento do poder do louvor e da adoração, acredito eu que a nossa casa tem uma pujança para que cada vez que nós aqui estivermos, que nós possamos experimentar de ambientes profundos, densos e palpáveis da glória de Deus. Então hoje eu quero falar com você sobre o poder do louvor. Existe poder quando nós louvamos, existe algo que acontece quando nós abrimos as nossas bocas, quando nós levantamos as nossas mãos e quando nós entoamos cânticos de louvor ao nosso Deus. E eu quero profetizar que hoje entendimento nos será acrescentado e cada vez mais o Senhor vai nos transportar para uma atmosfera de glória quando nós estivermos adorando a Deus. E não só quando estivermos adorando de maneira corporativa, como corpo de Cristo, de maneira coletiva, mas você também, você vai desfrutar de um ambiente completamente tomado pela vida de Deus, quando você sozinho, não importa se você estiver na sua casa, talvez dirigindo o seu carro, indo para um afazer cotidiano, você vai ser tomado pela glória de Deus, todas as vezes que você cantar e louvar ao Senhor. E é muito importante que você entenda a necessidade que nós temos de viver uma vida de adoração, de viver uma vida de constante entrega, também através do louvor e da adoração. A piedade cristã, as disciplinas espirituais também contemplam adoração, também contemplam música. Eu quero fazer algo, para nós então introduzirmos essa mensagem. Eu quero convidar você, e vamos fazer o seguinte, Will, nesse primeiro momento vamos projetar os versículos, depois a gente para de projetar. Eu não vou pedir para você abrir, porque eu quero ler aqui uma pancada de salmos, aonde nós vamos ver o quanto a palavra de Deus enfatiza o louvor e a adoração. Vamos começar lendo aqui vários salmos, eu vou falar a referência. Talvez se você é daqueles, e se for o seu caso, meus parabéns, que gostam de anotar a palavra, você pode anotar a referência que eu vou citar. Eu vou citar várias referências, nós vamos projetar aqui na tela, e eu vou ler aqui na minha Bíblia, e você vai acompanhar comigo aqui na nossa tela. A Escritura diz no livro de Salmos, no capítulo 33, primeira referência, Salmos capítulo 33, versículo de número 1. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Salmos 33, verso 2 ainda. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. E o verso 3 diz: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Eu profetizo que o Senhor vai levantar artistas aqui nesse lugar, o Senhor vai levantar tangedores aqui nesse lugar, porque nós somos um povo que entoamos cânticos, e o Senhor vai nos dar um novo cântico. Sabe que eu louvo a Deus que ontem, enquanto nós estávamos ali no retiro com o nosso time de adoração, o Senhor nos deu 5 músicas naquele lugar.
se prepare, porque ainda esse ano nós vamos começar a cantar músicas aqui no louvor que Deus está dando para os nossos discípulos. Mas vamos mais, a Escritura continua dizendo em Salmos capítulo 96, Salmos 96, verso 1 também, a Escritura diz: cantai ao Senhor um novo cântico, um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Esse sábado no nosso Souza nós vamos proclamar a salvação do Senhor, nós vamos proclamar a salvação e nós cantaremos e bendizer, e nós iremos bendizer o nome do Senhor. Vamos mais, Salmos capítulo 98, mais 2 capítulos na frente, estávamos no 96, acabei de ler o 95, 96, certo? Perdão, volta um, vamos ler o 95 antes de ir para o 98. Do 96 vamos voltar para o 95, Salmos 95, verso 1, a Escritura diz: vinde, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, com alegria, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos. Amados, venham, vinde com alegria, Ele é o rochedo da nossa salvação. E indo 3 capítulos para frente, no capítulo 98, no verso 1, a Escritura diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Vamos agora voltar para o Salmo 9. Salmo 9, no versículo de número 11, a Escritura diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Quando nós cantamos, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, nós estamos proclamando aquilo que Deus está fazendo. Diga assim: quando eu canto, eu proclamo aquilo que Deus está fazendo. Salmos capítulo 47, aleluia, glória a Deus. Salmos capítulo 47, versículo de número 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Salmos capítulo 149, Salmos capítulo 149, verso 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor. Aonde? Aqui na igreja, na Assembleia dos Santos. Quando nós viemos aqui, quando nós estamos aqui para cantar louvores ao Senhor. E o último versículo no livro de Salmos que eu quero ler, que talvez é uma pergunta: quando que você deve cantar? A Escritura diz, capítulo 104, Salmos capítulo 104, Salmos capítulo 104. Versículo de número 33. Cantarei ao Senhor. Sabe quando? Enquanto eu viver. Diga comigo: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Pode voltar para a tela. Amados, agora eu quero convidar você. Como eu li vários versículos de Salmos, eu pedi para você apenas acompanhar. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vou até esperar você fazer isso. Vamos para o comecinho da palavra de Deus. Segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, livro de Êxodo.
livro de Êxodo, capítulo 15, verso 1. Agora eu quero que você abra Êxodo, capítulo 15. Hoje eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia. Se você usa a sua Bíblia através de um aplicativo, de um smartphone, não caia na tentação de perder o que Deus está fazendo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Êxodo capítulo 15, verso 1. A escritura diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel, sabe o que? Este cântico. Moisés e os filhos de Israel cantavam ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Amados, coisa poderosa, nós estamos vendo aqui Moisés e os filhos de Israel cantando ao Senhor. Por quê? Porque Deus usou o mar para engolir o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui é uma clara menção a Faraó e seu exército. Moisés, então, desde o início da história, nós já temos então aqueles que estão cantando os feitos do Senhor. E sabe por que eu estou dizendo isso? Pode passar, porque a primeira consideração que eu quero trazer para você nessa noite, eu quero trazer apenas 3 considerações. E a primeira consideração é que o cristianismo é uma fé que canta. Diga comigo: o cristianismo é uma fé que canta. Moisés, no início da história bíblica, no início da história da redenção, aquele povo que havia acabado de ser tirado do império de Faraó, e inclusive, obviamente, nós sempre falamos que nós podemos olhar para aquilo que acontece com o povo de Israel, celebrando aquilo que aconteceu na minha, na sua e na nossa vida. Aquele povo então foi liberto das mãos de Faraó. Aquele povo passa pelo Mar Vermelho, a fim então de encontrar com a terra prometida, com a terra que Deus havia prometido ao seu pai Abraão. E é óbvio que a peregrinação da nação de Israel é também a história da igreja hoje. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque quando Deus teve um encontro com Abraão, e quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, olhe para a areia do mar, mas olhe também para as estrelas do céu. Sabe por que Deus pediu para Abraão olhar para a areia do mar e para a estrela do céu? Porque no Antigo Testamento existia um povo que era o povo de Deus. E sabe quem são? Sabe quem eram esse povo? Eram os próprios filhos de Abraão, a nação de Israel. Israel, que por sinal foi neto de Abraão, tendo em vista que Deus mudara o nome do neto de Abraão, de Jacó, para Israel. Mas hoje, no Novo Testamento, na nova aliança, o povo de Deus é a igreja. Os israelitas são a representação do povo de Deus da terra. A igreja é a representação do povo de Deus no céu. Os israelitas era aquilo que Abraão estava vendo quando ele estava olhando para a areia da terra, para a areia do mar. Mas a igreja era aquilo que Abraão estava vendo quando ele estava olhando para as estrelas do céu. Mas hoje eu estou aqui te mostrando que desde Moisés, até porque nós estamos falando daquele que veio depois dos patriarcas, que veio depois de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que hoje, assim como aquele povo foi transportado de um império, nós também fomos. Nós fomos transportados de um império de trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Por isso que Moisés é um tipo de Cristo. Por isso que Faraó é um tipo de Satanás. Por isso que o Mar Vermelho é um tipo de batismo. Quando aquele povo atravessou o Mar Vermelho, aquele povo estava se batizando. As águas do batismo. Sabe o que vai acontecer aqui no mês que vem? No mês que vem nós vamos ver uma geração inteira atravessando o Mar Vermelho. Nós vamos ver uma geração inteira se batizando nas águas. E sabe o que nós vamos ter que ensinar para os nossos novos convertidos que estarão conosco a partir do domingo que vem? Porque vai ter gente que vai ser salva sábado e domingo vai estar aqui cantando com a gente. E sabe o que nós vamos ter que... Vem comigo.
Qual que é a primeira coisa que nós fazemos quando nós chegamos no lugar que nós chamamos de o culto a Deus? Nós cantamos. Nós vamos ensinar para os novos convertidos que o cristianismo é uma fé que canta. Essa é a primeira coisa que a gente faz no culto a Deus. Você tem noção que, você sabe que às vezes a nossa mente, glória a Deus por isso, até talvez por ter sido renovado, mas enfim, até a nível de conhecimento, na nossa mente tem muita coisa que é normal, porque é o nosso habitat natural. Você tem noção que o novo convertido vai chegar aqui e ele não vai entender nada? Será que às vezes não falta da nossa parte um pouco de consciência da nossa responsabilidade em instruir pessoas que acabaram de chegar no nosso meio? Sabia que uma pessoa que acaba de chegar, ela não sabe como se portar? Uma pessoa que acaba de chegar, ela não sabe nada. Nós temos que ensinar tudo. Eu profetizo que se haverá salvação, Deus também vai começar a levantar Ananias nesse lugar. Deus vai começar a levantar consolidadores. Deus vai começar a levantar pessoas que vão ter paciência, pessoas que vão ter disposição, pessoas que vão ter encargo para cuidar daqueles que o Papai do céu está trazendo. Nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, mas também devemos glorificá-lo pela vida de Ananias. Nós vamos ensinar que o cristianismo é uma fé que canta. Os primeiros israelitas, aqui no contexto daqueles que haviam de maneira muito evidente o desejo de possuir a terra que Deus havia prometido, estavam cantando. Mas vamos para o final da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 5, abra comigo, verso 11. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está a fim de cantar daqui a pouco, fala comigo, aleluia. Oh meu Deus do céu, se prepare, porque esse lugar vai pegar fogo daqui a pouco. João, apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como um Boanerge, filho do trovão. Quando preso estava na ilha de Patmos, ele teve um êxtase. E ele então foi transportado para uma realidade celestial. João teve o privilégio de ver o céu. Por isso que nós temos no capítulo 1, depois no capítulo 4, depois no capítulo 5, João nos contando a respeito daquilo que ele havia visto. Eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. João viu o céu, João viu a Deus, João viu o trono de glória. E João nos escreve aquilo que ele viu, é o livro de Apocalipse. E aqui no capítulo 5, no verso 11, você abriu aí, João está descrevendo uma cena que ele viu. Aqui diz, eu vi e ouvi. Olha que poderoso. Muitas vezes nós mencionamos o fato de João ter visto, mas no verso 11, João faz questão de nos relatar, não apenas o que ele viu, mas ele faz questão de nos relatar aquilo que ele ouviu. Eu vi e ouvi. Você está lendo aí na sua Bíblia, o que é que ele viu e ouviu? Uma voz. Mas sabe o que é poderoso? Ele ouviu uma única voz, mas de muitos anjos. Como assim? Ele ouviu uma voz de muitos anjos. Ou seja, os anjos estavam falando na mesma hora. Acredito eu que através de um cântico, todos falando junto a mesma coisa. Eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões. Se você colocar milhões de pessoas para falar junto, muito provavelmente você não vai ouvir a mesma coisa. Mas se você colocar milhões de pessoas ou de criaturas para cantar junto, você vai ouvir uma única voz. Quando a igreja está cantando, a igreja está sendo uma só.
existe um espírito de unidade que é liberado quando o louvor está sendo entoado. E o que eles estavam cantando de uma só voz? Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Diga amém. Ele é digno. Ele é digno. Eles estavam cantando que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Glória a Deus, é isso que eles estavam cantando, e é por isso que é tão poderoso quando nós estamos aqui na terra cantando aquilo que os anjos estão cantando no céu. Mas agora vamos fazer o seguinte: se Apocalipse nós estamos falando do final de todas as coisas, de uma realidade hoje presente no céu e uma realidade futura da igreja, vamos voltar para o início de tudo. Abre comigo Jó capítulo 38. Jó capítulo 38. Deixa eu contar uma coisa. Hoje você não veio aqui para eu te mostrar uma coisa que você nunca viu na Bíblia. Hoje eu vim aqui para te dar significado daquilo que você faz e muitas vezes não tem revelação do poder. Quem está comigo? Jó capítulo 38. Barulhinho maravilhoso, barulhinho das páginas, né? Oh Jesus, coisa linda. Quantos abriram? Diga amém. Eu esperei justamente por honrar aqueles que com Bíblia de papel estão nas mãos. Jó capítulo 38, versículo de número 4. Aqui nós temos o diálogo do Senhor com Jó. E qual é, ou quais são as perguntas que Jó está ouvindo? A Escritura diz: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Vem comigo. Nós estamos aqui falando do momento aonde a terra estava sendo criada. Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Vamos para o verso 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Vamos para o verso 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? E o verso 7, que está aqui continuando a descrição a respeito da criação divina da terra. A Escritura diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Amados, sabe o que isso nos mostra? Que quando o universo foi criado, havia louvores sendo cantados. Em Apocalipse, sabe o que você encontra? Adoração. No início da criação da terra, sabe o que você encontra? Louvor. Sabe o que você encontra? Música. Sabe o que você encontra? Cântico. O cristianismo é uma fé que canta. Cantarei enquanto eu viver. Eu quero te falar uma coisa. Não importa aquilo que você estiver vivendo. Eu finalizo essa primeira sessão de versículos pedindo para você abrir. Agora, no início da história da igreja cristã, Atos, capítulo 16. No início da história da igreja cristã, Atos, capítulo 16. Verso de número 25. Acredito eu
que grande parte daqueles que hoje me ouvem conhecem essa história. Paulo e Silas estavam presos. Não importa a circunstância que você estiver passando, aquilo que Deus espera de você é sempre a mesma coisa. A palavra do Senhor diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Paulo e Silas não estavam apenas orando, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Oh, irmãos, nós precisamos aprender a orar, mas nós também precisamos aprender a cantar. No cristianismo não tem essa de falar assim: pastor, é porque eu não gosto de cantar. O problema é seu. Porque o cristianismo é uma fé que canta. Na formação da terra, quando os fundamentos estavam sendo lançados, cânticos estavam sendo entoados. Nesse exato momento, no alto e sublime trono da glória, de majestade do Rei do Universo, cânticos estão sendo entoados. Sabe o que eu louvo a Deus? A igreja começou em um lugar onde até na prisão os primeiros cristãos estavam cantando. Talvez, pode ser que do outro lado da terra, pode ser que nós tenhamos agora irmãos que estão talvez aprisionados como o apóstolo Paulo, em virtude de perseguição, e que estejam agora cantando que ele é digno. O cristianismo é uma fé que canta. E eu fico pensando, se quem está preso, cantou de um jeito tão intenso, que os colegas de prisão ouviram, qual deve ser o tipo de louvor de quem está livre? Você entendeu? Ele não estava lá cantando ali para ele, os colegas de prisão estavam ouvindo. Será qual que deveria ser o nosso entusiasmo? Estava falando hoje no final do culto com alguns irmãos. Quero abrir meu coração para você, porque eu acredito, amados, eu estou pregando a minha igreja local. Eu tenho um papel de discipulado aqui. Vou te contar uma coisa. Eu amo aquele tipo de crente, eu amo, que põe louvor em tudo. É festa de criança, louvor. Casamento, louvor. Funeral, louvor. Eu amo esse tipo de crente que põe louvor em tudo. Você sabe, eu faço muitos casamentos. Você sabe que uma das métricas que para mim, facilmente eu consigo perceber se existe encargo ou não pelo manifestar da glória de Deus na cerimônia do seu próprio casamento, é quem decide ou não valorizar o momento de louvor da cerimônia. Me lembro, quando eu fui casar, eu e minha esposa estávamos orando, eu senti algo no meu coração. Todas as músicas, desde a minha entrada, porque eu fui o primeiro a entrar, até o final do casamento, eram músicas que falavam de Jesus e a sua volta. Todas as músicas tocadas no casamento inteiro, quando eu fui me casar. E eu me lembro que, o pessoal fica com aquele negócio assim de... Antigamente eram 2 músicas que cantavam nos casamentos, agora é só uma. No meu foram 3. E eu virei para o meu pastor e eu falei: eu quero te fazer um pedido. Ele falou: o que foi? Eu falei: sim, eu quero que você se sinta livre, como se você estivesse pregando na sua igreja. E eu me lembro que quando o pastor Luiz, que celebrou o meu casamento, quando ele pegou o microfone, na realidade ele já estava ali, mas quando o louvor estava terminando,
ele não conseguiu começar a pregar. E ele continuou ainda o louvor por mais tempo. Você sabe por quê? Nós precisamos de entender que quem valoriza a presença de Deus é quem valoriza o louvor. Talvez não teria atitude mais reverente da parte de um cristão do que chegar atrasado em um culto e desvalorizar o momento do louvor a Deus. Sabe por quê? Em primeiro lugar, você está no culto, em primeiro lugar, não é para ouvir a palavra, é para adorar a Deus como igreja. A palavra é importante, é claro que é importante, é doutrina. Mas nós não podemos desvalorizar um momento de adoração. Eu oro para que um dia nós possamos viver uma realidade, que quando a primeira música for começar a tocar, que a igreja já esteja completamente lotada de pessoas famintas pela glória e pela presença de Deus. Agora eu vou te contar uma coisa. Além de você poder colocar louvor em tudo, tenha muito temor. Quando você está, que seja numa festa de aniversário, que seja em qualquer lugar, e algum crente cheio do Espírito Santo decidiu pôr um louvor, saiba que você está ali louvando a Deus. Você sabe, Deus me livre de entregar um louvor xoxo a Deus. Quem que eu estou louvando? Estou louvando a Deus. Estou louvando a Deus. Não importa onde você estiver. Se tiver um povo cantando, cante com todo o seu coração. Não importa, não importa. Se Paulo e Silas cantaram desse jeito na prisão, nós precisamos entender como que nós temos que nos portar no momento de louvor e adoração a Deus. O Espírito Santo me instruiu para falar isso hoje, porque Ele quer trazer o entendimento, para que na próxima vez que você abrir sua boca para louvar, que vai ser daqui uns 10, 15 minutos, que você faça isso com o entendimento do que você está fazendo. Diga assim: o cristianismo é uma fé que canta. Mas eu quero avançar, eu quero te falar uma coisa. Existe uma palavra que captura a noção de tempo de maneira simultânea. Eu vou repetir. Existe uma palavra que captura a noção de tempo de uma maneira simultânea. Existe uma palavra que ela é capaz de unir os tempos, que ela é capaz de olhar para trás e ela é capaz de olhar para frente. E sabe qual que é essa palavra? Diga assim comigo: testemunho. O louvor é um testemunho. Amados, existe poder no testemunho. Existe glória no testemunho. Sabe por quê? Porque quando você abre a sua boca para testemunhar, você está contando aquilo que Deus fez. Testemunhe. Diga às pessoas o que Deus está fazendo. Dê o seu testemunho. Conte o seu testemunho. Cante o seu testemunho. Sabe que eu louvo a Deus? Que muitas canções que nós cantamos são testemunhos vividos por irmãos, que quando estão vivendo algo, Deus então constrange o coração dessas pessoas e elas decidem cantar o que estão vivendo. Amados, mas hoje estou aqui para elevar o nosso entendimento sobre o testemunho. Todas as vezes que nós testemunhamos, Deus faz novamente. Todas as vezes que nós testemunhamos o que Ele fez, nós estamos profetizando o que Ele fará. Nós precisamos de aprender a testemunhar. Quando testemunhamos, nós não falamos apenas sobre aquilo que aconteceu, não, mas nós estamos proclamando aquilo que está por vir. O testemunho, ele cria fé para o futuro. O recontar as vitórias passadas, simultaneamente, é uma profecia declarando que futuras vitórias estão diante de nós. Não deixe de contar um testemunho, porque quando você conta um testemunho, você se torna um profeta de Deus.
Quando você conta um testemunho, você está proclamando aquilo que o Senhor fará. Você sabe, existem coisas que talvez Deus vai te permitir passar, para que através de você, Ele forje um testemunho. Eu vou te contar uma coisa, em um contexto de comunidade, sabe o que acontece? Existem testemunhos que Ele te dá, não apenas para a sua experiência, mas porque pessoas vão ser curadas através do seu testemunho. Existem vitórias na sua história, que serão profecias de vitórias na vida dos irmãos que estão ao seu redor. Sabe por que é poderoso nós testemunharmos? Porque quando você chegar no futuro, e você olhar para o seu testemunho, você vai poder olhar para trás, e você vai poder falar: eu conheço um Deus que já me curou no passado, portanto, o que eu estou passando não se compara ao poder daquele que é o Jeová Rafá. Eu conheço um Deus que me curou no passado, portanto, eu vou experimentar cura de novo no futuro. Eu conheço um Deus que me libertou no passado, portanto, isso que está me aprisionando não tem poder de me segurar, porque o mesmo Deus que me libertou no passado, Ele vai me libertar agora. Eu conheço um Deus que me abençoou no passado, portanto, não importa aquilo que está diante de mim, Ele vai me abençoar mais uma vez. Eu conheço um Deus que me sustentou no passado, no dia que eu não tinha mais esperança, no dia que todas as minhas tentativas humanas haviam se esgotado, Ele vai me sustentar mais uma vez. Eu conheço um Deus que fez no passado, portanto Ele fará no futuro de novo. Irmãos, eu estava falando aqui hoje pela manhã, que uma coisa que eu observei quando nós começamos a igreja, é que tinha uma canção que todas as vezes que nós cantávamos, eu sentia que um espírito era formado no nosso ambiente. Sabe o que é interessante? Que era uma música que não era famosa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela é até uma música famosa. E a gente cantava a versão dessa música, se eu não me engano, da igreja Elevation. Mas aqui no Brasil não foi uma música muito hypada. Mas eu lembro que a gente estava no começo da igreja, e toda vez que a gente cantava, tinha um ambiente de glória. Depois, obviamente, naquele projeto que a gente fez, a gente até gravou essa canção. Quando nós cantávamos: já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Você tem noção que era um grupo de pessoas que estava chorando, começando a igreja, cantando isso? Tinha glória. Sabe, eu louvo a Deus, porque hoje eu estou pregando aqui para um monte de gente, mas eu quero te contar uma coisa. Teve um grupo de 40, 50 pessoas que começaram esse negócio. E a gente cantava: já vi mover montanhas, meu Deus fará outra vez. Porque o louvor é um testemunho. O louvor é um testemunho. E quando nós estamos cantando, nós estamos profetizando. Diga assim: quando eu testemunho, eu profetizo. Diga mais alto: quando eu testemunho, eu profetizo. Quando nós estamos cantando, você sabe, essa música, acho que até a primeira vez, eu não lembro, Fábio, se foi essa que um dia você mostrou, que era uma canção espanhola, Yahvé se manifestará, não foi? O Fábio me mostrou essa canção, nem tinha versão dela em português, e um dia eu estava com ele, no carro dele, e ele falou: pastor, escuta essa música. Meu espanhol não estava igual do Baetinha, que acabou de voltar do Chile, mas eu me forcei para entender o que estava sendo cantado, e eu falei: que loucura que é essa? Yahvé se manifestará, se manifestará. Eu fico pensando, cara, nós precisamos ter revelação do que é cantar. Yahvé se manifestará. Pensa, nós estamos aqui no louvor e a gente começa a cantar Yahvé se manifestará. O que vai acontecer aqui? Será que a gente está cantando só por cantar? Será que está saindo da nossa boca só por sair? Você tem noção do que é que está saindo da nossa boca? Yahvé vai se manifestar aqui. Eita. Aí a gente começa: Rafa. Ei, você está proclamando Rafa. Sabe o que você está dizendo se você proclama Rafa? Que quem está doente aqui vai ser curado. É isso que você está falando.
que quem está com dor de garganta vai ser curado, que quem está com febre vai ser curado, que quem está com torcicolo vai ser curado, que quem é diabético vai ser curado, que se tiver alguém com câncer aqui vai ser curado, se tiver alguém com AIDS vai ser curado, porque nós estamos cantando Rafá, Rafá. Vamos aterrizar na conclusão. Abre em Deuteronômio capítulo 2 verso 24. Abra comigo Deuteronômio capítulo 2 verso 24. Amados, a Escritura diz: levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Agora, ei, povo de Deus, passa a possuí-la. E te digo mais, e contende com eles em peleja. Em outras palavras, é para brigar agora, é para batalhar agora. Contende com eles em peleja. E aí, quando você começar a guerrear, sabe o que vai começar a acontecer? Hoje começarei, o que Deus está falando? A meter o terror e o medo, sabe de quem? Medo de você, medo de ti, aos povos que estão debaixo de todo o céu. E os que ouvirem a tua fama, tremerão diante de ti e se angustiarão. A terra é prometida, a terra é sua, mas você tem que batalhar para possuir o que Deus já liberou na tua vida. Você tem que se apropriar aquilo que Deus está liberando. Não é porque é de graça que é sem trabalho, não é porque é de graça que é sem batalha. A salvação que para nós é de graça, custou tudo para Jesus, é de graça para você. Para Ele custou tudo. E se nós hoje estamos aqui reconquistando territórios nessa terra, eu quero te contar uma coisa: Seom vai se levantar. Existem teólogos que afirmam que o significado de Seom é resistência. Sabe o que é louco? É louco que se você olhasse desde o começo do capítulo, o Senhor está instruindo que em alguns lugares não era para ter batalha. Até porque Deus havia prometido uma porção, uma herança para os filhos de Esaú. Deus havia prometido uma porção, uma herança para os filhos de Ló, os moabitas. Mas especificamente contra Seom, o Senhor falou, é para batalhar. Uma coisa interessante é que, inclusive, alguns inimigos do povo de Deus não precisou de batalhar. Até mesmo porque, por exemplo, existe uma raça de gigantes que fora combatida pelos moabitas. Sabe o que é poderoso? É que no processo de nós nos apropriarmos daquilo que é nosso, no processo de nós batalharmos para conquistar territórios que o Senhor tem para nós, alguns inimigos já terão sido derrubados antes mesmo de nós chegarmos, porque Deus sempre vai levantar alguém para derrubar um inimigo antes que a gente chegue. Eu quero te falar uma coisa: que nós como igreja Emaús estamos colhendo é fruto de peleja, é fruto de batalha, é fruto de guerra, é fruto de conquista de territórios espirituais dos nossos pais que nos antecederam. Essa semana, o apóstolo Sinomar, fundador do Ministério Luz para os Povos, foi promovido ao céu. Ele era o líder do conselho de pastores da cidade de Goiânia. Talvez eu poderia me referir a ele como meu avô espiritual, porque ele foi pai espiritual do meu pai espiritual. E se hoje nós estamos aqui colhendo um tempo nessa cidade, aonde tudo que a gente faz floresce, é porque teve muito choro por essa cidade. Tem gigante que outros já mataram por nós.
Mas eu quero te falar uma coisa: ainda tem gigante para nós matarmos, ainda tem gigante, ainda tem terra para possuir. Mas sabe qual que é a promessa de Deus? Ei, você sabe, se Seol é resistência, eu quero te contar uma coisa. Tem muita gente que tem medo de possuir uma terra por causa da resistência. Tem muita gente que quando olha para a resistência pensa: nossa, está tendo muita resistência, pode ser que não seja de Deus. Quando na realidade o fato de ter resistências pode ser que é Deus mostrando que é o lugar onde você tem que entrar. Mas quando você vencer a resistência, está escrito que eles vão ter medo de ti. Eu gosto daquela expressão, Josué capítulo 2, Josué capítulo 5, verso 1, quando o povo de Deus acaba de atravessar o Jordão, quando as águas do Jordão foram feridas, igual as águas do Mar Vermelho foram feridas por intermédio de Moisés, as águas do Rio Jordão foram feridas por intermédio de Josué, e a escritura diz em Josué capítulo 5, verso 1, que quando os reis que estavam do lado de cá descobriram que o povo de Deus havia atravessado o Jordão, eu amo a expressão da RA que diz: desmaiou-se-lhes o coração. O coração dos seus inimigos vai desmaiar, porque você vai estar atravessando o Rio Jordão, e você vai estar caminhando a possuir a terra que Deus já te deu. Sabe o que começa a acontecer? Quando você se posiciona em batalhas, e você não se acovarda para o lugar que Deus tem para você, a sua reputação começa a chegar antes que você. E a sua reputação começa a colocar medo nos inimigos. Por quê? Porque a sua reputação não fala de você, a sua reputação fala do Deus que você serve. A sua reputação fala das vitórias que Ele te deu. A sua reputação fala dos inimigos que Ele derrubou. A sua reputação não fala de você, a sua reputação fala de quem te escolheu, a sua reputação fala de quem te chamou, a sua reputação fala de quem te levantou. Amados, a escritura diz: em tudo dai graças. Não precisa abrir, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 8. Em tudo dai graças. Nós não temos a opção de dar graças, nós não temos a possibilidade, nós devemos dar graças. Dar graças é uma obrigatoriedade. Precisamos celebrar os grandes feitos do Senhor, precisamos agradecer pela benevolência, pelo cuidado, pelo suprimento, pela bênção do Senhor sobre nós. Dar graças não é apenas apropriado, dar graças é um imperativo. Nos momentos mais importantes da história de Israel, eles não deixaram de dar graças. Eu quero encerrar pedindo para que você abra no Salmo, que de acordo com os historiadores, era o salmo cantado todos os dias. E há quem diga que quando o povo de Deus ia para a peleja, o povo de Deus ia cantando esse salmo. Salmos capítulo 136. Salmos capítulo 136. Precisamos entender. Diga assim comigo: adoração é gratidão. Pode passar o terceiro ponto. Terceiro ponto, em primeiro lugar, o cristianismo é uma fé que canta. Em segundo lugar, o louvor é um testemunho. Em terceiro lugar, o louvor é a nossa principal arma na batalha. Qual é a batalha que você está enfrentando? Eu não sei, mas eu sei o que você tem que fazer no meio dela. Você tem que cantar, você tem que louvar. O cristianismo é uma fé que canta. O louvor é um testemunho. E todo testemunho é uma profecia. Todo testemunho daquilo que Deus fez é uma profecia daquilo que Ele continuará fazendo. E o louvor é a nossa principal arma na batalha. Salmos capítulo 136. Vamos ler inteiro. Não precisa de você ler comigo. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler a primeira parte, você vai ler a segunda. Você vai ver que a segunda é uma parte repetitiva, mas eu quero que você declare isso em alto e bom som. Então, por exemplo, verso 1. Eu vou dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E a igreja responde: porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler na versão RA.
Amados, e você vai ver o espírito que nós temos que ter. A Escritura diz, verso 1: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Olha aqui para mim, nós vamos continuar e você vai falar em alto e bom tom, que nós vamos perseverar. A partir do verso 10, eles começam a cantar, a declarar o que Deus já tinha feito sobre eles. Porque eles falaram aqui sobre o contexto da criação, sobre o contexto da grandeza de Deus, mas eles começam também a cantar aquilo que Deus fez no meio deles. E aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis, e tirou a vida a famosos reis. Deixa eu te contar uma coisa. Imagina a cena do povo de Deus chegando para uma batalha cantando isso. A reputação chega primeiro. E aqui, no verso 19, nós temos a conclusão de Deuteronômio 2:24 que nós lemos. Porque aqui diz, verso 17, feriu grandes reis, verso 18, tirou a vida de famosos reis, e verso 19, tirou Seom. Sabe o que é isso? Que eles colocaram no salmo mais cantado da história de Israel, o dia que eles venceram a resistência. Esse é o primeiro rei que tem o nome escrito, que foi derrubado no salmo da vitória na batalha. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Diga amém. Diga glória a Deus. Em hebraico, a palavra louvor significa yadá. Yadá é traduzida como reconhecer, é traduzida como dar graças. Mas eu quero te contar uma coisa. Sabe por que eu fiz questão de mencionar que eu estava lendo na versão Almeida Revista Atualizada? Porque se você abrir na versão NVT, nova versão transformadora, se você abrir na versão NVI, nova versão internacional, se você abrir na versão King James, cada versão tem alguém que traduz a palavra misericórdia por outra palavra. Alguns traduzem a palavra misericórdia como amor leal, outros traduzem a palavra misericórdia como bondade, outros traduzem a palavra misericórdia como benignidade, outros traduzem a palavra misericórdia como fidelidade, porque a palavra misericórdia no original em hebraico é hesed, e hesed é uma palavra que é intraduzível. Eu gostei de uma definição de um teólogo judeu que define hesed como um amor em queda livre que não conhece limites. Então, em outras palavras, quando eu declaro a sua misericórdia dura para sempre, eu estou declarando que não existe limites para o amor que Ele tem pelo seu povo.
hoje eu quero te contar uma coisa. O Salmo 136 é uma canção. O Salmo 136 foi colocado no cânon sagrado. Mas hoje, ainda hoje, o Salmo 136 continua acontecendo, porque as maravilhas de Deus continuam de geração em geração, de eternidade em eternidade. Existe um novo cântico que Deus está fazendo nesses dias. Esse novo cântico são os novos feitos, as novas maravilhas, os novos milagres. Eu e você somos chamados por Deus para cantar uma nova canção. Se você quiser agora fazer parte daqueles que escrevem o Salmo 136, fique em pé onde você está.